Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta tarde eu quero compartilhar um texto, um pensamento bíblico com os irmãos a respeito de uma passagem muito bem conhecida de todos os crentes. Se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo de número 1. Um breve pensamento a respeito desta família e do que ela nos traz como ensinamentos, pelo que passaram no tempo e pelo que mostraram e que serve até hoje. Lemos a palavra de Deus. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. Esse é o texto que vamos aprender um pouco a respeito dele. A história bíblica diz que no tempo dos juízes, em que os juízes governavam, houve uma fome, houve uma escassez de alimento. A Bíblia nos mostra que, quando eles estavam governando, logo entendemos que eles faziam o que queriam, o que davam nos seus pensamentos. A partir disso, a Bíblia diz que Deus ele cerra os céus, ele fecha as portas dos céus, não chove. E aí então, no tempo em que os juízes governavam, começou a ter fome, começaram o povo a passar necessidade. Por quê? Por conta dos erros dos juízes que governavam, por conta das falhas, da distância em que eles resolveram ficar da presença de Deus. Foi por conta disso que Deus então cerrou os céus. E aí então não abençoava o povo de forma alguma. A Bíblia nos registra este fato logo no começo do livro de Juízes. Mas é neste tempo em que desenrola uma família em que ainda mesmo na escassez, na escuridão da presença de Deus, por conta da falha do povo, mesmo nesse tempo ainda havia uma família que estava na presença de Deus. Meio que obscuro no tempo, mas ainda a lâmpada estava acesa. E é nesse texto que eu quero discorrer numa palavra muito breve, num conhecimento muito breve com os irmãos. A história nos diz que é neste tempo de escassez que uma família se arruma e viaja, ou seja, vão peregrinar em outra cidade. E é neste momento que Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos partem de viagem. É nesse tempo de escassez, nesse tempo de falta de alimento, que esta família vai embora, que esta família viaja. E por tempo determinado, era simplesmente a fome passar em Belém e eles voltariam. O mais interessante é que esta família tinha uns nomes que simbolizavam muito no seu tempo o que aconteceria, o que seria e umas outras coisas mais. A verdade é que, nesse texto em que eu estou lendo, ou que lemos aqui, vou falar apenas de Noemi, a esposa de Elimeleque. Essa mulher, nos tempos bíblicos, na história bíblica, nos traz muitos ensinamentos a respeito de Deus, do que Deus faz, a respeito dela, das atitudes e dos pensamentos dela. É nesse contexto e sobre esta pessoa que eu quero aqui vos falar um pouquinho. O nome desta pessoa, desta personagem, é Noemi. Agora, vamos aprender um pouco sobre a respeito desta mulher, do que ela fez, do que ela pensou, de como ela agiu. Para começo, ou para começar nossa história, nós vamos pegar e focar primeiro no nome dela. No nome dela, no hebraico, significa agradável.
Só que vamos aprender um pouco com as partes negativas do pensamento dela. Eu disse no começo que Deus fechou os céus, as portas dos céus, para não chover, para não dar mantimento, para fazer a relva não crescer, o alimento não vir, por conta das falhas dos juízes. Porém, esta mulher teve uns pensamentos em comum a respeito disso. E é isso que nós vamos ver. A Bíblia vai dizer que Noemi, esposa de Elimeleque, vai com ele peregrinar na terra de Moabe. Porém, Noemi estava muito desapontada. Com o quê? Com o ocorrido do que estava acontecendo. E para ela era Deus tratando com ela. No pensamento de Noemi, Deus estava tratando com Noemi o que eles estavam passando na terra de Moabe. Porque Noemi vai nos ensinar aqui alguns pensamentos que ela teve negativo. E aí então isso acontece na terra de Moabe. Primeiro ela estava desapontada com o Senhor. Por quê? Porque no pensamento de Noemi, Deus estava maltratando ela. Deus estava castigando ela. Era isso que Noemi estava pensando a respeito de Deus. Sendo que, na verdade, Deus não estava tratando com Noemi, mas Deus estava tratando com as circunstâncias, com os ocorridos sobre o seu povo em Belém de Judá. Noemi foi para a terra de Moabe e passou o que passou lá, e veio ao seu pensamento em que Deus era quem estava fazendo isso com ela, sendo que, na verdade, foram as circunstâncias que a levaram ela a fazer isso, e aí então veio a paga de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo de número 20, diz assim: E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Noemi pensava que Deus estava tratando com ela e amargamente com ela. Porém, o pensamento de Noemi estava totalmente errado. Deus não estava tratando com Noemi, mas com o povo. No livro de Juízes, no capítulo de número 2, versículo de número 11 ao 15, Noemi estava colhendo as consequências do erro de sair de Belém. A fome chegou em Belém, a fome, a escassez chegou em Belém, e aí Noemi sai de lá. As consequências do que ela fez estavam indo com ela. Noemi pensava que saindo da onde estava o erro seria bem-aventurada, mas na verdade não foi. Diz em Juízes capítulo 2 e verso 11 ao 15 que Deus estava tratando com o povo, pelo povo haver distanciado da presença dele. Deus estava tratando com Noemi, não somente com Noemi, mas Deus estava fazendo com que Noemi levasse consigo as consequências de uma desobediência lá atrás. Nós, às vezes, colocamos os nossos pensamentos muito errôneos quando se trata dos pensamentos de Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus não tem um pensamento maléfico para tratar com seu povo. Não. Deus não tem um pensamento negativo para tratar com seu povo. Não, de forma nenhuma. Deus só quer o bem daquele a quem ele ama. Essa é a verdade. Noemi estava colhendo as consequências do erro de sair de Belém e deixar de acreditar em Deus. Mesmo nas lutas e nas dificuldades, nós não devemos temer, porque se cremos em Deus, sabemos que Deus é fiel e justo. Outro sim, Noemi estava murmurando por voltar vazia, ao invés de agradecer. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 21. Vamos ler. Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido?
Olhe a que ponto o pensamento negativo de Noemi nos traz a perceber o erro e a falha que ela estava tendo a respeito de Deus. Ela, em vez, ou ao invés de agradecer por voltar para Belém com vida, respirando, não. Ela agora vai murmurar, dizendo que tinha saído cheia para a terra de Moabe e que agora estava voltando vazia. Olha o quanto os nossos pensamentos são muito ignorantes a respeito de Deus. Damos aqui, em primeiro lugar, a satisfação da murmuração em dizermos que estamos vazios ou sem nada, mas esquecemos de agradecer a Deus pelo fôlego de vida que ainda resta em cada um de nós. Não caiamos ou não caímos no erro de Noemi. Ela devia era agradecer a Deus por estar viva, com saúde e voltando ainda por cima à sua terra natal. Ela devia agradecer por voltar viva e não ter morrido. Isso está lá em Ruth, capítulo 1, versículo de número 21. E também versículo de número 22. Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita. Olha o que Noemi estava pensando consigo mesma. Ela, em vez de agradecer, ter voltado com vida e no tempo da cega, ou seja, no tempo em que Deus abriu as portas novamente para o mantimento, não. Ela estava murmurando, dizendo que tinha saído cheia, mas que agora estava voltando vazia. Que ingratidão, né, irmãos? Que falta de ingratidão. A Bíblia diz que nós possamos perder tudo, menos perder a presença de Deus. Tendo a presença de Deus, nós temos tudo. Vamos mais adiante. Noemi se sentia também desagradável, desanimada, perplexa com tudo. Ruth, capítulo 1, onde nós já lemos, versículo 21 e 22, mostra que Noemi estava desanimada com tudo, perplexa com tudo. Ela até mesmo disse: não me chame de Noemi, estou desanimada, me chame agora de Mara. Que coisa, né, meus irmãos? A gente confundir as bênçãos de Deus, os caminhos de Deus em nossas vidas. Mas é assim, o ser humano é falho, é errôneo. E mesmo que ainda tenha um fôlego de vida, ele não perde o jeito de murmurar contra Deus. Vamos mais adiante. Aqui são os pensamentos em que eu destaquei negativos de Noemi. Acabei de falar sobre os pensamentos, sobre a erroneidade que Noemi tinha a respeito de Deus. As coisas que Noemi estava falando, as coisas que Noemi estava pensando a respeito de Deus. Mas tem algumas lições para nós. Noemi, com esses erros, tem algumas lições para nós. Vamos aprender um pouco. Primeiro, nós é quem erramos e recebemos as consequências dos nossos erros. Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 39. Diz assim: por que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Noemi estava se queixando e colocando a culpa em Deus. Mas a Bíblia, lá em Lamentações, diz: do que se queixa o homem? O homem quer se queixar de alguma coisa que dá errado na sua vida? Queixe-se dos seus pecados, dos seus erros. É isso que está dizendo Lamentações 3 e 39. Que nós possamos não murmurar contra Deus, mas olhar, ter uma retrospectiva no nosso pensamento e reconhecer que o erro, a falha, é nós quem cometemos. Segundo ponto, 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de 6 ao 8, diz assim, o versículo 6. O Senhor mata e faz viver. Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece. Ele traz abaixo e também exalta.
Versículo 8. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-lo entre os príncipes e faz ele herdar o trono de glória. A Bíblia vai dizer então que Deus, ele é quem faz todas essas coisas. Noemi estava desapontada, desanimada, Noemi estava perplexa com tudo aquilo, mas não deu glória a Deus por isso. Pelo contrário, ela falou coisas que não deviam a respeito de Deus. Que nós possamos aprender com este erro de Noemi. Ela voltou vazia, ela voltou sem nada, murmurando, mas de uma coisa ela não se lembrou. Ela voltou no tempo da cega. A luta passou, a tempestade passou, agora vem a bonança. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Terceiro ponto, para nós estarmos encerrando esse breve pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo é quem diz isso em Filipenses 4,13. E Paulo sabe muito bem o porquê que ele fala isso. Noemi se sentia desagradável e desanimada, mas Paulo nos mostra o contrário do pensamento negativo de Noemi. Paulo diz que podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. É o que nós devemos pensar, é o que nós devemos ter em mente. Não é as lutas e as tempestades, não é as circunstâncias, o tempo que nos faz adorar a Deus. Não. A verdade que cabe em nós é que nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, em todo o momento. Deus deve ser adorado não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Que nós possamos aprender, meus irmãos, esta mensagem, nós possamos aprender desta mulher, onde ela pensou coisas negativas e que nós possamos aprender o contrário, sabendo que Deus ele é justo e fiel. E essa história não para por aqui. Essa história tem muitas outras coisas para nos ensinar. Noemi volta para a terra de Belém, mas agora ela volta para um novo recomeço. Ela viu isso mais lá na frente e reconheceu que Deus era fiel e justo na sua vida. Que os irmãos sejam abençoados por esta mensagem, por esta palavra. E o meu conselho para você é: nunca desista de Deus. Nunca se afaste de Deus por conta das circunstâncias. Que nós possamos aprender isso para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão vendo este vídeo e que Deus prossiga abençoando a todos. Amém.